Para nós entendermos Deus na sua essência, nós temos que entender que existe uma trindade. 3 deuses, 3 pessoas distintas em uma só. Santo Agostinho, que foi um filósofo, né, teólogo, pai da igreja, né, ele diz que existe o Pai, Deus Pai, que é o amor, Jesus, o amado, e o Espírito Santo, o amante. 3 pessoas em um só Deus. Quando nós vamos... Então a Santíssima Trindade é o Pai, Jesus e Espírito Santo. É o Pai, o Filho que é Jesus, Filho que é Jesus. e o Espírito Santo. Para nós entendermos de forma categórica, nós precisamos ler Gênesis. Porque nós vamos ver a criação no plural. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria todas as coisas, nós vamos ver o verbo sempre no plural, na essência de Deus. Ou seja, Deus não criou sozinho. Um exemplo, quando a gente vê a confecção do homem, que foi criado do pó, do barro, humus, por isso que é homem, barro, terra, né? Quando Deus criou o homem, faltou algo. Ele colocou sobre o homem o sopro da vida, o ruá, que eu acabei de falar. O termo ruá significa sopro da vida. Ou seja, ele colocou dentro do homem esse sopro, esse ruá, esse vento, sabe? Esse hálito de vida. Ou seja, dentro de nós, homens, nós temos a essência divina em nós. Só que muitas vezes nós a perdemos com as coisas do mundo, com o pecado, com as coisas que nos distanciam de Deus. Então, essas 3 pessoas distintas são o mesmo Deus. Não tem como separar. Existe algumas religiões que creem que existe só Deus e Jesus. Donicidade. Tem religiões que acreditam isso. Tem filosofias que acreditam que só existe o Pai e o Filho. O Pai no Antigo Testamento e o Filho no Novo Testamento. Em 325, a Igreja Católica fez um concílio chamado Concílio de Nicéia, para entender essa divindade de 3 pessoas. Porque para Santo Agostinho, ele estudou tanto, tentando entender como um só Deus podia ser 3, que nos seus escritos ele disse que ele quase ficou louco e não conseguiu entender. Só que tudo que ele lia dentro da Bíblia, a Sagrada Escritura, mostrava para ele que eram 3 pessoas distintas, cada uma com a sua personalidade. Porém, todos eles movida pelo Espírito Santo. Isso aqui que você está me falando, então, esse Pai, Filho, Espírito Santo, você falou que são pessoas, isso eu fiquei um pouco confuso. Pessoas distintas. Porque o Pai, quem seria esse Pai, então? O Deus Pai. É o todo. O Todo-Poderoso. O Filho é Jesus. Jesus. O Espírito Santo? É a terceira pessoa. É o ar, o sopro, o ruá, o hálito de vida, o pneuma. Por isso que dentro da teologia nós temos uma matéria chamada pneumatologia. E o Espírito Santo é uma pessoa. É o sopro de Deus. O único pecado que a Bíblia condena, você sabe qual que é? Que te leva à morte? Condenação direta? Não. Pecar contra o Espírito Santo. Contra você mesmo, no caso. Não. Quando você pega a palavra Espírito Santo e traduz ela para o hebraico, é uma palavra chamada Parakletos. Parakletos, traduzido para o português, significa advogado.
até Jesus, nós precisamos entender um ponto. Até Jesus, Antigo Testamento, ouvimos falar muito pouco do Espírito Santo. Mas ele está na criação. O Espírito Santo só vinha, só descia sobre reis, profetas e sacerdotes por um tempo, para inspiração de profecias e de palavras, ou para realizar um feito. Esse é o Espírito. Em Jesus, que é o clímax da revelação divina... É a manifestação. Exatamente, é o clímax. É a manifestação do amor de Deus e do poder de Deus. No final do livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, logo no finalzinho, no capítulo 24, você vai encontrar uma palavra, para você entender o raciocínio, você vai entender uma palavra que diz assim: ficai em Jerusalém, porque tinha uma profecia que o Espírito Santo, que a força, que o hálito, o ruá de Deus, iria dar força aos que estavam fracos. Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até esse ponto, ninguém entendia quem era o Espírito Santo. Até esse ponto, só Jesus tinha o Espírito Santo para ele. A força do alto, esse pneuma, esse dunamis que nós chamamos, esse movimento, esse movimentar, só Jesus tinha. Então, para nós entendermos a pessoa... Como se fosse uma intuição mesmo. Não, uma força. Não é uma intuição, uma força. Uma força que impulsiona. Até Jesus, até ali, até essa profecia, nós podemos e precisamos entender que até Jesus, ele era revestido, ele era cheio desse Espírito Santo. Ele era cheio. Só que em Lucas diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido desse Espírito. Em Atos capítulo 2, conta para nós que estavam os 12 com Maria Santíssima no cenáculo, ou seja, na sala de cima. Uma espécie de vento impetuoso desceu sobre eles, veio sobre eles e os capacitou. E os deu força. Tanto que Pedro, o famoso Pedrão, ele sai dali, ele faz uma pregação e converte 3.000 homens. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a condução, o dunamis. Ele é o que impulsiona, ele é o que fez eu estar aqui falando com você hoje. E somente o Espírito Santo que convence. A minha palavra, eu, Rafael, não posso convencer você, mas o Espírito Santo pode te convencer. Ou seja, após o Pentecostes, né? Após essa descida do Espírito Santo, dessa pessoa do Espírito Santo, ele começou a fortalecer a igreja, os discípulos, porque os discípulos, eles estavam nessa sala escondidos do Império Romano. Então veio o Espírito Santo, encheu eles, capacitou, deu força, trouxe vida. Ou seja, lá em Gênesis, Deus, ele sopra sobre as narinas do homem, a garganta, porque naquela época eles acreditavam que o homem, a vida do homem estava na garganta pelo respirar. Então Deus, ele coloca o espírito, o sopro de vida no homem. E em Pentecostes acontece um sopro novo de vida para o homem. Só que diferente. Só que uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia, uma vida que leva o homem a realizar e a viver os mandamentos. E eu digo para você... E Pentecoste, que você disse, onde estava Jesus. Não. Pentecoste é onde cumpriu a promessa de Jesus. Certo. Jesus já havia morrido. Só que antes de Jesus morrer, Jesus falou: ficai em Jerusalém
Até que do alto... Ele falou isso. Ele falou, foi uma profecia dele, uma palavra dele. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em Atos, na sala do cenáculo, a profecia de Jesus se cumpre. Então, o Espírito é derramado sobre a igreja. O Espírito é liberado sobre a igreja. Aí que está a palavra Paracletos, o Consolador. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado. É aquele que vai... É aquela voz interior? Exatamente, aí você chegou no ponto certo. O Espírito Santo é a voz interior. Interessante. Agora chegamos na voz interior, Entendi. que é o Espírito Santo que fala em nós. Se você pegar Atos, você vai ver que aconteceu o Pentecoste, aconteceu a descida do Espírito Santo, homens e mulheres começaram a falar em outras línguas, as quais o mesmo Espírito lhes concediam que falassem. Interessante essa ideia do O pai. que foi confuso lá na Torre de Babel, que teve uma confusão das línguas, o Pentecoste fez com que todos se entendessem, cada qual na sua língua. Interessante. E interessante que me parece que o Pai, Filho e Espírito Santo permeia todo o cristianismo. Todo né? o cristianismo. No sentido de que temos essa criação que me parece que é o Pai, esse sopro, né? No sentido, esse caminhar, esse direcionamento, esse advogado, sei lá como fala, mas esse direcionamento que é o Espírito Santo e a própria manifestação do agir, da ação, da vontade, que é o Filho, no caso Jesus. Nós podemos dizer assim, o Pai, ele é o que cria junto. Não tem como separar a criação. Só Deus criou, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os três estavam na criação. Só que a gente tem uma visão assim, o Pai é o amor, é o amoroso, Jesus é o que veio revelar o amor para nós homens, o amor desse Pai, que veio mostrar que existe um Deus que te ama, um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, e o Espírito é o Dunamis, o Dínamos, o condutor, o que te conduz, o que te leva, o que faz sobre você. A gente pode refletir aqui, Rafa, então, que esse Pai, Filho e Espírito Santo, ele está em cada um de nós, porque assim, nós temos esse Filho aqui dentro da gente, que é a nossa manifestação, né? Que é o Rafael, que é o Mateus, que é as pessoas, que temos essa criação e essa voz interior nos guia. Podemos refletir dessa maneira? Existe esse simbolismo dentro do cristianismo para as pessoas no caminhar da sabedoria? Não. Dentro do cristianismo, nós cremos que Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, só que o Espírito é o único que nos guia. Mas quando você fala pessoa, o que você quer dizer com essa? Personalidade. E o que é essa personalidade? Porque você está falando da voz interior. A voz interior é uma pessoa? É uma pessoa. Então a voz interior é alguém, o Rafael é outra pessoa, assim, são coisas... Quando eu vou separado, eu sei que é uma coisa só, mas é totalmente diferente. Como assim? Eu não entendi a formulação da pergunta. Você está falando que a sua voz interior é diferente do Rafael, que eu estou conhecendo, essa personalidade aqui do Rafael. São coisas diferentes. Sim, porque é um movimento, um dunamis, né? É algo que me movimenta a fazer. Tanto que, sem o Espírito Santo, você não consegue entender a Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia e viver os mandamentos. Mas são três pessoas dentro de uma só, né? Dentro de uma só. Porque tem essas três dentro do Rafa. Não, dentro de Deus. Dentro de Deus, De Deus, não de mim. Mas você tem a sua voz interior, você tem essa criação que foi Deus que te fez e esse... Caminhar. E esse caminhar, essa manifestação. Sim, essa manifestação, exatamente. O cristianismo pensa dessa forma, né? Que não está dentro de Deus, não está dentro de mim. Mas eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Você sabe o que significa a palavra DNA? Já parou para pensar? Cara, DNA na palavra em si, eu não sei, mas assim, deve ter algo relacionado ao processo, a biologia da pessoa, né? Aquilo, a parte material e química que
que diz que essa pessoa ela faz parte desse escopo, dessa família, enfim? Não sei, Deus, nunca parei pra pensar, na verdade. nosso autor. Deus, nosso autor, DNA. Quantas matérias tem a água? H, Gasoso, sólido e líquido. 3. Se você parar para observar, tudo tem esse 3 aí. tudo tem 3. Não tem como. Pode vir a religião, estudo, falar que não existe, que não crê, tudo bem. Faz sentido para você não crer? Tá tudo certo. Só que eu quero ver você provar contra. E essa Que H2 não existe. E essa H2O tem como base essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia, quando eu falo a ideia, né? Toda não matéria ela é proposta sempre de 3 elementos. Toda matéria. Qual que é? Água, fogo, gelo. É água, terra, mar. Mas água, fogo, terra e água. Aliás, água, Não, fogo, terra e ar. São 4 Não, elementos. aí são elementos. Elementos. Nós não entramos propriamente dentro da Trindade. Entendi. Nós estamos falando de matérias criadas. A música. Elas são divididas em 3 partes. A química, 3 partes. A física, em 3 partes. Tudo nós encontramos esse 3. a Trindade. Tudo. Tudo. Tudo que nós... A matemática, 3 também. O número 3, ele tem uma simbologia dentro do cristianismo muito grande. Simboliza para nós a criação. Pai, Filho e Espírito Santo. E como que é esse 3? É interessante porque assim, em muitas religiões se vê esse número 3, né? E traz sempre essa ideia dessa união, dessa unidade, né? E no cristianismo é isso. O mundo está sobre a ideia do 3, é isso? Não a ideia do 3, mas sobre a criação do 3. Dessas 3 pessoas distintas. Que é a Trindade. Bíblia, quando você entra dentro da Bíblia para estudar, cada número do 1 até 1 milhão, até 10 você consegue identificar. Para o homem existe um número, para a criação existe um número. A gente tem a mística do 666, né, que é o número do diabo, né, que é o número do demônio, que é o número da besta, né? Na verdade, quando você vê o símbolo 666 dentro do Apocalipse, você vai entender que 666 era Nero. Era uma forma apocalíptica de escrever. E muita gente hoje demoniza que o 666 é o diabo. É que, na verdade, Nero, naquela época, ele era um incendiário, né? Ele era um maluco. Nero, quem é? Nero era matava cristão. Perseguia, queimava. Matava vivo, fazia... soltava no Coliseu para os leões comer. Ele era Nero. Então, ele era a besta. Ele era o mal. Então, relaciona-se a palavra 666 com o diabo, com o demônio, com o mal. Mas, de fato, ele era muito mal. É que naquela época, quando você lê o Apocalipse ele tinha uma linguagem de sinais, de símbolos, para o Império Romano não pegar a mensagem. Você imagina dizer que naquela época o Nero era mal. Então, eles escreviam de forma simbológica, com símbolos, para que as pessoas do Império Romano não entendessem o que eles estavam ali escrevendo. Interessante. Rafael. Interessante. Muito interessante. Agora ficou claro para mim, a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque não adianta nada a gente chegar e querer praticar as orações sem entender, né? Porque é o que a gente conversou no começo.
Não adianta assim, o crer no sentido vazio, né? De, pô, só creio nisso e não reflito sobre aquilo e aquilo não tá dentro de mim, que aquilo não é que vai funcionar, né? Não adianta só eu fazer a oração do Pai, Filho e do Espírito Santo, sendo que eu não entendi aquilo. E quando eu falo entender, não no sentido só intelectual, no sentido do coração mesmo, né? A mensagem principal sobre a Trindade, na perspectiva e na visão do cristianismo, na visão que nós acreditamos, é essa. Deus Pai, amoroso no céu. Jesus, o co-amoroso, né? O que nos revelou o amor. A expressão desse amor. Exatamente, o que nos revelou esse amor. Ele expressou o amor de Deus sobre nós. E o Espírito Santo, aquele que nos conduz, aquele que nos guia. Por isso que a Bíblia é clara. Não pequeis contra o Espírito Santo. Porque o Espírito é o que te conduz. É o que vai interceder por você. É o que vai te guiar. É a mesma coisa. Você ter uma... Tanto que Paráclitos é consolador e também advogado. A tradução. Pode ser consolador ou advogado. Então, assim, como que você está sobre um julgamento? Você vai ser julgado sobre algo. Como que você olha para o teu advogado e fala assim, não, eu não quero que você interceda pela minha causa. Agora eu quero por mim mesmo, por livre, espontânea vontade, interceder por mim. Sendo que, gratuitamente, Deus nos deixou alguém que vai interceder por nós. Alguém que nos dá inteligência, capacidade, sabedoria e discernimento. E quando você disse esse alguém, você está falando de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é espírito porque ele é santo. Não é uma matéria física, mas ele é espiritual. Você que está nos assistindo aqui ou aqui, nessa câmera, faça essa experiência hoje, após ouvir, de pedir a presença do Espírito Santo, mesmo sem entender. Pedir que ele capacite a sua mente, pedir que ele te ajude, porque dentro da própria Bíblia nós vamos entender que existem dons de ciência, sabedoria, entendimento, fortaleza, piedade. Existem dons que o Espírito nos capacita para vivermos uma vida melhor. Só que muitas vezes nós não vivemos. Vivemos aleatórios, vivemos à mercê de nós mesmos. Aí que muita coisa na nossa vida começa a dar errado. Muitos vazios, muitas depressões, muitas opressões, A gente costuma dizer que uma pessoa que é mergulhada no Espírito Santo, quando ela é cheia desse Espírito Santo, até a personalidade dela é diferente. Porque a primeira característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é a mudança do caráter. Porque quando você fala Espírito, quando ela é cheia do Espírito Santo, podemos dizer que assim, ela é a própria essência dela mesma. Ela é o próprio propósito do que ela veio fazer aqui. Eu não acredito em propósito, mas eu acredito que ela é cheia de algo, de alguém, né, que pode conduzir ela para o melhor caminho possível. Eu falo que, humanamente, nas minhas faculdades mentais, eu não conseguiria ajudar metade das pessoas que eu tenho ajudado sem o Espírito Santo, sem o auxílio desse Espírito Santo. Ou seja, eu preciso dele. E eu já fiz o teste de humanamente querendo fazer algo para ajudar alguém dentro do âmbito religioso e não conseguir. E travar, não conseguir falar. Não conseguir me mover até assim, de expressar o que eu estou sentindo. Mas, pela ação do Espírito Santo, pelo mover, pelo dínamos, pelo dunamis, eu consigo. Eu tenho essa força. Que esse foi o propósito do Espírito Santo. Para fortalecer, para dar força, para edificar, capacitar, dar inteligência ao homem, dar sabedoria.